No mundo dos investimentos, a gente sempre pensa que a briga é contra o mercado. Mas e se a batalha mais difícil for, na verdade, contra a nossa própria mente? É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje, os conceitos psicológicos que podem definir o sucesso ou o fracasso de um investidor. E a ideia central é essa aí, ó. A volatilidade do mercado, as notícias, tudo isso é só o cenário. O verdadeiro desafio, o que pega mesmo, é conseguir dominar os nossos impulsos e aqueles vieses que nos sabotam. Para começar, vamos desvendar o primeiro grande mito. Então, o primeiro grande erro que muita gente comete é essa busca pela perfeição. Muitos investidores passam a vida inteira procurando uma fórmula mágica, sabe? Um santo graal que simplesmente elimine o risco. Mas a verdade é que essa própria busca por uma certeza absoluta já é por si só uma grande armadilha. Essa citação aqui do Garfield Drew resume tudo. Mercados não são máquinas lógicas calculando o preço de forma fria. Nada disso. Eles são arenas de percepções humanas, de emoções, de psicologia de massa. O valor, no fim do dia, é o que as pessoas acreditam que ele é. É subjetivo. E olha só que exemplo poderoso esse gráfico da Grande Depressão. Preste atenção nas citações. São de especialistas renomados, as mentes mais brilhantes daquela época, fazendo previsões super otimistas exatamente no momento do maior colapso da história. Isso aqui só mostra como todo mundo, de economistas a presidentes, pode estar redondamente, espetacularmente enganado. Confiar cegamente em previsões de especialistas é um jogo bem perigoso no mundo dos investimentos. Ok, se não dá para confiar nos especialistas, que tal naqueles sistemas de trading automatizados? Bom, a lógica é a mesma. Eles prometem uma perfeição baseada no que já aconteceu. Mas os mercados são dinâmicos, são movidos por pessoas, não por fórmulas estáticas. E fica aquela pergunta no ar, né? Se fosse de verdade uma maquininha de fazer dinheiro, por que raios alguém venderia isso? Então, se o tal Santo Graal não existe lá fora, o verdadeiro campo de batalha é aqui dentro. O maior oponente do investidor são duas das emoções humanas mais poderosas que existem: o medo e a ganância. O medo se manifesta de várias formas. Tem o pavor de perder dinheiro, claro. Tem o contágio do pânico da multidão e tem até o famoso FOMO, aquele medo de ficar de fora, que nos leva a comprar lá no topo, em pânico. Cada uma dessas facetas do medo pode levar a decisões de investimento simplesmente desastrosas. E do outro lado da moeda, a gente tem a ganância, que é igualmente perigosa. Olha só essa história do Rex. Ele acertou a direção do mercado. A análise dele estava correta. Mas a ganância fez ele se alavancar demais. Uma pequena correção, uma coisinha normal de mercado, se tornou uma catástrofe. Ele foi forçado a vender tudo no fundo, transformando uma ideia que era vencedora num desastre completo. E o nosso medo, a nossa ganância, eles são constantemente amplificados por forças externas. A mídia, os analistas, as conversas de elevador, todo esse ruído é projetado para provocar uma reação emocional na gente. O livro que baseia essa análise descreve essa condição com um termo fantástico: tiquerite. É basicamente a compulsão de ficar olhando as cotações o tempo todo. Isso destrói a perspectiva de longo prazo e transforma investidores em jogadores puramente emocionais. E a gravidade dessa tiquerite é comparada ao delírio de uma febre tifoide. A analogia é forte, mas é perfeita. Mostra a perda completa de pensamento racional que essa obsessão pode causar. Então, como é que se combate isso? A solução é criar um filtro. Por exemplo, tomar decisões com os mercados fechados no fim de semana remove a pressão emocional do momento. Focar em tendências de longo prazo, em vez de ficar caçando a opinião do dia, ajuda a manter a objetividade. Ok, uma vez que a gente começa a controlar as emoções e a filtrar o ruído, aí sim podemos usar a psicologia da multidão a nosso favor. E isso nos leva direto para a teoria da opinião contrária. Essa frase do Humphrey Neal é a base do pensamento contrário. A unanimidade no recado, quando todo mundo concorda com alguma coisa, geralmente sinaliza um ponto de virada bem perigoso. Mas, atenção, não é sobre ser o do contra o tempo todo. A teoria, na verdade, diz que a multidão acerta na maior parte do tempo, sabe? Durante uma tendência. O erro acontece nos extremos, nos picos de euforia e nos vales de desespero. É nesses momentos que ser contrário se torna uma estratégia lucrativa. O segredo, então, é procurar por esses sinais de alerta. Quando um ativo vira a capa de revista, quando todos os analistas concordam, ou quando a narrativa parece boa demais para ser verdade, esses são os indicativos de que o consenso chegou no extremo e que o risco está no máximo. E o exemplo clássico é esse aqui.
Em 1979, a revista Business Week declarou, em letras garrafais, a morte das ações. Esse foi o exato fundo do mercado, bem antes de um dos maiores bull markets da história. A unanimidade estava errada, exatamente como a teoria previu. Bom, todas essas estratégias, no fim das contas, nos levam à virtude final, e talvez a mais importante para o investidor de sucesso: a paciência. Olhem para esse número, 11,6%. O que será que ele significa? Parece um retorno anual ok, né? Mas a história por trás desse número é que é realmente impressionante. Esse é o retorno de alguém com o pior timing do mundo. Alguém que comprou no topo do mercado todos os anos de forma consistente. Mesmo assim, a paciência e a disciplina de continuar investindo gerarão um retorno positivo e bem expressivo. Isso prova que o tempo de permanência no mercado supera, e muito, a tentativa de acertar o momento do mercado. Uma anedota pessoal do autor do livro ilustra isso perfeitamente. Uma conta de previdência com títulos que eram difíceis de vender, ele foi obrigado a ser paciente e, com isso, aproveitou todo o potencial do investimento. Já na conta pessoal dele, com ativos fáceis de negociar, ele se assustou com a volatilidade, vendeu e perdeu a maior parte da alta. A falta de atividade foi, ironicamente, a estratégia vencedora. E aqui está a grande sacada, a conclusão de tudo isso. Um plano de investimentos não é uma ferramenta de adivinhação, não é uma bola de cristal. Ele é, na verdade, um mecanismo de defesa, um sistema de regras projetado para nos proteger de nós mesmos, para nos manter no curso quando o medo e a ganância tentam assumir o controle. No final das contas, a volatilidade do mercado é uma constante, é algo que não dá para controlar. A única variável que a gente consegue de fato gerenciar é a nossa própria reação. Então, a questão que fica é essa: com o mercado subindo e descendo, a disciplina de quem investe vai permanecer estável? Porque a resposta para essa pergunta é o que define o sucesso a longo prazo.